Boa noite a todos, às senhoras vereadoras, aos vereadores, visitantes, aos servidores dessa casa, em especial aos amigos do Observatório Social, que sempre se fazem presentes em todas as nossas sessões, a servidora Fernanda, que se encontra aqui também, ao Crisanto Cavalcante, nosso convidado do dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra à secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença da vereadora Gido Celeiro e dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macuco, Omar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pichvitoski. E as ausências justificadas das vereadoras Alana Feijó, Jussara Ferraz, professora Marta, nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária para informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de lei do Executivo 22 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 23 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 24 de 2025 em segunda discussão e votação, requerimento, indicações, moção de aplauso 18 de 2025 em discussão e votação única. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram à Casa de Leis. Ofício 431 de 2025, ao senhor Walter Pichvitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Lei os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 24 de 25 de julho de 2025, autoriza o Poder Executivo a aportar recursos ao Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, no âmbito da requisição administrativa dos serviços, conforme decretos municipais 1032, de 8 de fevereiro de 2024, e número 156, de 23 de julho de 2025, e da outras providências. Projeto de lei do Executivo 25 de julho de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.354.500, através da anulação parcial de dotação orçamentária na fonte 303, menos 15% de saúde. Contamos com a colaboração dos nobres edes, apresentamos os votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 432 de 2025, ao senhor Walter Pichvitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Requerimento de urgência. Assunto: projeto de leis do Executivo 24 e 25, de 25 de julho de 2025. Senhor presidente, nos termos de regimento interno da Câmara Municipal dos Vereadores, requeremos a Vossa Excelência seja concedido o regime de urgências para análise e aprovação dos projetos de lei do Executivo, número 24 de 2025, de 25 de julho de 2025, que autoriza o Poder Executivo a aportar recursos no Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, no âmbito da requisição administrativa de serviços, conforme decretos municipais 1032, de 8 de fevereiro de 2024, e número 156, de 23 de julho de 2025, e da outras providências. E número 25, de 25 de julho de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.354.500, através de anulação parcial de dotação orçamentária na fonte 303, menos 15% de saúde. Justificativa. Os projetos de lei merecem urgência em sua aprovação até a data de 10 de agosto próximo, considerando a inviabilidade de renovação da contratualização regional via Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, CISVALE, que visa oferecer incentivos financeiros complementar ao contrato vigente com a CESA, respeitando os princípios do SUS e as orientações do Ministério Público do Paraná. Ainda considero que
o contrato vigente com o Ciosvale se encerrou em 10 de julho de 2025 e que, sem os valores complementares repassados pelo município, o hospital não considerará manter a sua estrutura e seus atendimentos. Após a análise deferida desse requerimento, sejam os projetos de lei em tela submetidos à apreciação em regime de extrema urgência. Contamos com a sua colaboração dos nobres edes. Apresento meus votos e consideração a respeito e subscrevo. Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 421 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, tenho a honra de solicitar a Vossa Senhoria a convocação de Comissão de Finanças e Orçamento e também o empréstimo das dependências dessa Casa de Leis, bem como apoio técnico com os aparelhos de transmissão som para a sessão de audiência pública a realizar nos próximos dias, 25 de agosto, na segunda-feira, a partir das 18 horas. Na ocasião, visamos a apresentação e discussão do Plano Plurianual, PPA, 2026 a 2029, e a Lei Orçamentária Anual, LOA, 2026, para o que estendemos os convites a Vossa Senhoria e os demais vereadores. Na oportunidade, subscrevemos. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha. Ofício 13 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara Municipal. Assunto: convite para a cerimônia de abertura. A Braspol, núcleo de São Mateus do Sul, juntamente com a Prefeitura Municipal e demais entidades apoiadoras, vem por meio deste convidar a Vossa Excelência e demais vereadores e colaboradores dessa Câmara para a abertura oficial da 31ª Tradysk Polski, o mês polonês. Local: Prefeitura Municipal, 2 de agosto de 2025, no sábado, às 10 horas da manhã. Estendemos o convite para os demais eventos, conforme a programação oficial em anexo. Atenciosamente, Crisanto Nogueira Cavalcante, presidente da Braspol. E Leonardo Staniszewski Neto, secretário administrativo. Ofício 6 de 2025, ao excelentíssimo senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Assunto: Recomendações Administrativa 1 de 2025. Prezados senhores, cumprimentando cordialmente, sirvo apresentar para encaminhar em anexo Recomendações Administrativa 1 de 2025, GPG e MPC do Paraná, elaborado pelo excelentíssimo senhor Dr. Gabriel Gudes Leger, Procurador-Geral do Ministério Público e das Contas do Estado do Paraná, o quais estabelece recomendações para o Poder Municipal quanto ao aprimoramento da administração tributária municipal. Ressaltamos que o referido documento possui natureza meramente orientativa, não estabelecendo, portanto, prazo estabelecido para o seu cumprimento, tendo como finalidade princípio oferecer diretrizes técnicas jurídicas voltadas ao aperfeiçoamento da administração tributária municipal, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e moralidade. Na certeza que pode contar com a sua habitual colaboração, colocaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Fernando Aquino Escaliante, auditor de controle externo do Ministério Público. Respeitosamente, Leandro Guimarães, controle interno. Obrigado, secretária. Antes de iniciarmos a ordem do dia, temos aqui a satisfação de receber o vereador Ricardinho, de Antônio Olinto, aí da cidade vizinha, nosso presidente e vereador daquela cidade irmã, podemos dizer assim, né, vereador? Seja sempre bem-vindo. Iniciamos, então, a ordem do dia. Novamente passa a palavra à secretária para anunciar o projeto de lei a ser deliberado. Projeto de Lei do Executivo 22 de 2025, do Poder Executivo. Autoria, Poder Executivo. Define o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares nas unidades educacionais da rede pública do ensino municipal, a partir de consulta pública realizada com a participação da comunidade escolar, dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Projeto de Lei do Executivo 22/2025, ele está em sua segunda discussão e votação. O projeto está em discussão, está em votação.
Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes nesta sessão. Passamos ao projeto de lei 23/2025. Projeto de lei do Executivo 23 de 2025. Prorroga o Plano Municipal de Educação, PME, do município de São Mateus do Sul, aprovado pela Lei Municipal número 2590 de 2015, de 23 de junho de 2015. Projeto de lei 23/2025 está em sua segunda discussão e votação. O projeto está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Legislativo 24/2025. Projeto de lei do Legislativo 24/2025, de autoria de Walter Chivitoski, Cássio Cótica, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Irineu Macuco, professora Marta, Alana Feijó, Wagner Wolff e Omar Pichetti. Denomina-se nome do Paço Municipal de São Mateus do Sul como Paço Municipal Francisco Luiz Ubrich. Projeto de lei do Legislativo 24/2025 está em sua segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Teremos, então, a inversão de pauta para receber o nosso convidado do dia de hoje. Nós precisamos, então, fazer a votação. Eu coloco, então, o requerimento de inversão de pauta para discussão. Coloco para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Como foi anunciado e todos sabem, né, no nosso mês de agosto temos o mês polonês aqui em nossa cidade, aqui na capital paranaense polonesa do estado do Paraná. E, como é de costume, a gente procura, né, ter aí o cuidado e também queremos ter a satisfação de ter aí a presença dos representantes da Braspol, no qual o senhor Crisanto Cavalcante se dispôs a vir mais uma vez aqui para fazer o convite à população são-mateuense, né? E para nós, certamente, é um motivo de orgulho ter o senhor aqui, que tem tanto conhecimento e tanto fez pela tradição polonesa. Eu gostaria de convidar, então, o vereador Cássio, o vereador Wagner, para acompanhar o senhor Crisanto Cavalcante até aqui, a mesa diretora. Queremos agradecer, então, novamente ao senhor Crisanto, o senhor que representa muito bem a Braspol, muitos anos aí no nosso município, né? E nós não poderíamos deixar de aproveitar aí esse momento, né, para falar do mês polonês e, enfim, para deixar aberta aí a palavra ao senhor para, enfim, fazer um apanhado
geral aí, caso entender que é necessário, né, referente aí a não somente a Abraspol, a todo aí um movimento polonês em nosso município, né, dizer que os microfones aqui da Câmara Municipal está aberto aí para sua fala. Ok, dobry wieczór, boa noite. Jeszcze raz, dziękuję bardzo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu estou aqui hoje como presidente da Abraspol, quero falar em nome de todos os diretores da Abraspol, né? Como disse o presidente, estamos aproximando-nos do mês polonês, sábado agora, dia 2, é a abertura oficial. Como vocês já têm conhecimento, é uma programação bem especial, né? Merecido. A Abraspol, ao longo de seus 33 anos de existência, ela tem se dedicado exatamente a cuidar dessa cultura, da história do povo, dos imigrantes poloneses de São Mateus do Sul, e é um compromisso muito grande. Eu tenho dito que cada ano a Abraspol precisa se aperfeiçoar muito mais e intensificar seus interesses para manter essa cultura, porque não é à toa que nós somos hoje a capital polonesa do estado do Paraná, temos razões óbvias para isso. Até nós tivemos, quando eu respondi um questionário de um formando de engenharia lá de uma Universidade de Curitiba, uma das perguntas era, por que esse título? Qual o merecimento desse título? A gente explicou, mas a prova maior, ela falou, vocês têm certeza que aqui tem 75% de descendentes poloneses? Como que vocês têm esses dados? A minha resposta foi que dados notórios independem de provas. E é que é mais do que notória. Eu vejo pela minha loja, todo e qualquer, os escritórios, vocês, advogados, vocês sabem que no dia a dia, todas as pessoas que vocês atendem em São Mateus do Sul, se vocês olharem os fichários e tudo, tem 90% de Chivitoski, Toporovski, Cavalcante, eu acho que só tem um. Mas isso é importante. Eu tenho dito que é mais do que uma obrigação de quem vive em São Mateus do Sul. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande, porque quando eu cheguei em São Mateus, eu tinha 14 anos de idade. As pessoas, os jovens, com quem mais eu me adaptei foi com os polacos, que era um povo tímido, tanto no ginásio, nos grupos de jovens, nos grêmios escolares, pessoas que, às vezes, até quando se falava, você é polaco, eu não, só sei falar mal de polaco. Coisas assim, o pessoal tinha realmente, porque o povo polonês, de um certo modo, foi bastante judiado, inclusive. E eu incentivava muito que eles tinham, mas era que se orgulhar. E sempre essa minha dedicação e o carinho, a receptividade por todo esse pessoal, essa dedicação, eu tinha pessoas como o meu padrinho Augusto Kaminski, o seu Luciano Staniszewski, eles costumavam sempre passar na minha loja, via que eu era um gurizinho, e me incentivava, viu como eu admirava isso, o município, gostava, meus amigos, tudo, e ele sempre dizia, você um dia você é um dos nossos, você é um dos poucos, rapaz novo assim, que admira, a gente vê muita discriminação, tanto que precocemente, muito precocemente, eu recebi um título de cidadão honorário de São Mateus do Sul, por qual sou muito orgulhoso de ser considerado um filho de São Mateus, considerado pela Câmara, então os vereadores, e o que mais me orgulha, porque ele veio do seio dos poloneses, foi desses grupos, desses senhores que sempre achavam, me admiravam ali, que se reuniram em reuniões com eles, vamos propor esse título para o candidato. E aí trouxeram para a Câmara, e foi o meu padrinho, o Mapchet, que apresentou, e todos os demais vereadores da época aprovaram. Talvez tenha até mais alguns, além do meu padrinho aí. Agradeço muito. A Abraspol, senhores, tem uma importância grande, e quero muito o apoio da Câmara, olhem muito bem pela Abraspol, porque é preciso ter uma entidade que cuide dessa cultura, dessa história, dessa imigração. O que nós temos feito ao longo desses anos? Eu estou na minha segunda gestão consecutiva como presidente, são 2 anos cada gestão, estou na segunda gestão consecutiva. Em 2014, eu assumi também como presidente.
Nesses 2 anos, nós nos dedicamos muito a levar o nome da Braspol e da nossa cultura polonesa. Eu estive, para que os senhores tenham uma ideia, a gente formou um relacionamento muito bom com o Consulado Geral da Polônia. Nós tivemos o prazer de, em janeiro de 2024, juntamente com o Consulado, aprovar um projeto aí para a edição de um livro que o companheiro Evaldo Adrabeschi vai ser lançado esse ano, sobre também a história da imigração, principalmente da Braspol. Nós estivemos presentes em todos os aniversários da Braspol Nacional, que é sempre em janeiro. Inclusive, temos levado as maiores delegações, temos sido muito bem reconhecidos por levar a nossa rainha, princesas, enfim, levar o nome de São Mateus. E o que mais o pessoal se admiram quando a gente chega, até no aniversário do ano passado, da Braspol Nacional, quando nós chegamos, o recepcionista lá, a primeira coisa que ele já falou: São Mateus, então vocês têm uma mesa reservada para vocês e para a cônsul, o esposo dela e o filho dela. Então, nós estávamos em 15 pessoas, inclusive com a nossa rainha, nossas princesas. Fomos muito bem recebidos, essas meninas conversaram muito com a cônsul. Podemos discutir, conversar muito sobre São Mateus e essa cultura. Foi onde nós propusemos que o consulado olhasse São Mateus não só para a Braspol, para um grupo qualquer, mas que olhasse as células polônicas que nós temos aqui, como, por exemplo, a Água Branca é uma grande manifestação polônica, né? O CEPOM, poucos conheciam, que é o Centro Polônico, que tem, inclusive, verbas da Polônia também. Então, assim têm sido os nossos encontros. Fomos convidados pelo consulado para fazer parte da delegação que recepcionou uma embaixadora da Polônia, aqui no Brasil, na época. Isso foi em fevereiro de 24. Então, inclusive, conseguimos trazer parte da comitiva, da embaixadora, para fazer uma visita em São Mateus também. Isso foi em 2024. Também fui convidado para fazer parte do grupo para a recepção do comissário da Agricultura da União Europeia, o Janusz Wojciechowski. Ele é um polonês e ele é o comissário da Agricultura. Isso foi em junho de 2024. Eu aproveitei na época, como a própria cônsul me ligou, falou: olha, Crisante, ele é comissário da Agricultura da União Europeia. Então, o que eu pensei? Eu vou levar alguém aqui que entenda da agricultura, pode ser necessário. Convidei o então secretário, e ele foi, na época era o Osni, ele foi com toda satisfação. Então, fui eu, o Osni, o meu vice-presidente, que é o Sérgio Kowalski, e também o Ervino Kowalski, que é um dos diretores da Braspol. Também fomos muito bem recebidos. O evento aconteceu lá na casa, lá no consulado, no auditório, e a primeira delegação, a cônsul, eles chegaram do aeroporto, já vieram para São Mateus do Sul, apresentar nós de São Mateus para ele, e lá no auditório também. A cônsul, após recepcionar todo o pessoal, ela falou: eu gostaria de passar a palavra para o pessoal de São Mateus, nosso presidente, porque São Mateus tem uma colônia importante, temos uma Braspol forte, e assim foi. A gente se apresentou, depois eu passei assim, para o secretário, apresentei o secretário, nossa, ficou todo mundo admirado, a única Braspol que levou assim, uma delegação, inclusive com o município presente. O Osni fez uma boa apresentação, mostrando, o secretário ficou super entusiasmado. Por incrível que pareça, nós temos que defender muito a cultura do fumo, mas foi a única coisa que eu notei que ele não ficou muito contente, porque lá na Europa eles importam muito, mas não produzem, né? Bom, de qualquer modo, foi muito válido, né? Também nós tivemos, nesse mesmo período, tivemos mais uma delegação importante, chegou em Curitiba, fizemos presente lá. Depois tivemos, depois dessa recepção, nós tivemos lá numa terça-feira, na quarta-feira, a vice-cônsul, a senhora Dorota Hortens, que me ligou,
e falou que alguns diretores, que nessa veio, inclusive, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, e mais 4 diretores. Inclusive, um dos diretores era a senhora Débora Dombrowska, né? E aí eles vieram 4 desses diretores visitar São Mateus. Na verdade, eles estavam na região, mas como eu falei que aqui nós tínhamos verbas da Polônia no CEPOM e tal, enfim, acabou a vice-cônsul me ligando já no dia seguinte: olha, Crisanto, o pessoal quer passar aí e conhecer o CEPOM. Nós estivemos lá, liguei para o presidente, etc. Enfim, esse é o trabalho que a Abraspol, talvez as pessoas nem reconheçam, mas é isso que tem sido forte, a consideração, o respeito e essa intenção própria hoje das autoridades polonesas de saber que aqui nós temos uma cultura bem avançada, nós temos um grupo folclórico bem interessante, mas o que mais a gente... E o título de capital polonesa, que isso para nós é muito importante. Aí tivemos agora em abril, no jantar de despedida da cônsul Marta Olkowska, que ela está no México, ela foi para o México. Já estamos com um novo cônsul aí. Mas nós tivemos o privilégio, fui eu, minha esposa, e eu também levei o meu secretário da Abraspol, Leonardo Staniszewski. Lá tinha bastante autoridades, inclusive países vizinhos, e conversando muito com Ulisses Jaroszyński. Ulisses Jaroszyński é um dos maiores estudiosos da cultura polonesa no Brasil, principalmente no sul do Brasil. Ele já tem vários livros escritos, ele é produtor de cinema, de filme, ele é jornalista, tem várias obras já produzidas. Conversamos bastante com ele, e ele me falou o seguinte: olha, me chama de Cavalcante. Cavalcante é o seguinte: vocês agora, eu já tive em outros eventos aí, que vocês sempre estão sempre destacando capital polonesa do estado do Paraná. Ele falou: é merecido, eu conheço muito bem a história de São Mateus do Sul, a história polonesa eu conheço muito, estudo muito. Agora, ele falou, pelo menos 4 vezes por ano eu passo por São Mateus. Ele vai fazer palestra aí para o Sudeste e tal. Eu conheço bem, inclusive, São Mateus, a história de São Mateus, capital polonesa, mas eu confesso, a gente entra em São Mateus e sai, você não vê muita coisa polonesa. Né? Isso é uma realidade. Até porque muitas coisas até foram demolidas, né? Você conhece bem, foi... E aí, o que eu falei para ele é o seguinte: eu falei, Ulisses, eu já havia conversado com a Fernanda, assim, rapidamente, numa reunião que nós tivemos, e eu converso muito com a coordenadora da Casa da Memória, e agora, evidentemente, aproveito a oportunidade, já fique vocês sentem aí, até para a gente trabalhar junto para isso. Falei, a gente tem o objetivo, através da Abraspol, de convencer nossas autoridades, na hora que inaugurar o Museu Municipal, né, que é uma obra muito importante para São Mateus, que a Casa da Memória fique como Casa da Memória Polonesa Padre Bauer. Aí Ulisses Jaroszyński ainda falou: muito bem, vocês vão ter uma boa referência, porque já é na entrada, ali dá para fazer muita coisa, que ali seja o símbolo da capital polonesa, de fato, a história já está ali, só que o Ulisses é o seguinte, e ele fala, é boa ideia, mas que não seja Casa da Memória Polonesa, mas que seja Casa da Memória Polaca. Ele era igual ao meu padrinho Camis, que é polaco que nós temos que falar, porque existe uma história aí, da hora que vocês quiserem conhecer melhor, a gente até pode mandar por escrito o porquê que os polacos tinham um certo receio de ser chamado de polacos. Né? Mas o Ulisses acha que é por aí que tem que ser. Bem, então, sempre que nós temos a oportunidade, estamos indo lá representar a nossa cultura polonesa. Importante, senhores, que também os nossos eventos essenciais, graças a Deus, o mês polonês hoje já é lei, né? No primeiro ano de gestão da Fernanda, os vereadores presentes aí já aprovaram, né, essa lei, que o mês de agosto é o mês do Tradycji Polski, onde toda a comunidade se reúne e faz exatamente o que nós estamos fazendo. Vários eventos, a gente sempre coloca para as comunidades, cada um vê o que cada entidade, cada comunidade pode fazer pelo mês polonês, em alusão aí
ao carinho, né, toda essa consideração que a gente tem com a imigração polonesa em São Mateus do Sul. Não tem como ser diferente, eu sempre falo. Eu já ouvi gente dizer, mas eu não sou polonês. Eu digo, mas não é. Não se trata de ser polonês. Você vive na capital polonesa do estado de Paraná. Aí uma coisa também muito importante que o Jaruzelski me falou é o seguinte: a história, a cultura polonesa não é pirogue e folclore. É mais do que isso, ou seja, é também. Mas é todo o conceito de trabalho, a história do trabalho desse povo aqui para desbravar esses sertões, as percas que tiveram, as doenças que tiveram que enfrentar, a religiosidade desse povo, né? Os costumes, a musicalidade, os instrumentos que usavam, e principalmente poucos se falam, e todos nós temos, nem lembramos de falar disso, essa pujança que São Mateus tem hoje. Será que isso não se deve também ao grande trabalho da história da cultura polonesa em São Mateus do Sul? Nós temos que olhar o lado socioeconômico do município. Veja quantas empresas hoje que foram trazidas desde que hoje está na mão de bisnetos, agriculturas, desenvolvimento de certas culturas, costumes. Então, tem todo esse conceito que é muito grande, importante, que aí, senhores vereadores, é muito importante nós estarmos sempre atentos para aproveitar da melhor forma isso. E o mês de agosto é o mês ideal para nós trabalharmos essa consciência. O que a Braspol tem se mantido? Nós não temos sócios, nós temos braspolinos, que todos estão convidados a fazer parte da Braspol. Qualquer um pode ser braspolino. Então, são pessoas que se predispõem a trabalhar por essa história, por essa cultura. A Braspol realiza, no mês de agosto, o baile do Tradete Sipolski, com a escolha da rainha, primeira e segunda princesa da imigração polonesa. Olha, nós não pegamos quase nada, aliás, nada de patrocínio, a gente não vai atrás. Então, nós vendemos sempre, o CEPOM tem a capacidade para 105 mesas. A gente vende essas mesas para o baile, só mesa, não tem ingressos avulsos. Tem anos que a gente não consegue vender, mas já teve anos que nós vendemos 105 e ficar uma lista de mais de 30 pessoas querendo ir para o baile. Porque é um baile cultural muito importante, vai família, levam crianças, se diverte, sempre o grupo tem que ter conhecimento de música polonesa também, porque ele toca de tudo. Então, com esse resultado, é que nós temos, inclusive, o bar e a cozinha do baile, a gente sempre deixa lá para a capela. Eles que trabalham, eles exploram essa parte. O nós é só das vendas das mesas. Então, temos que pagar conjunto, pagamos tudo. Tem sobrado aí sempre, cada ano, 4 mil, 5 mil, 6 mil. E é esse caixazinho que a gente vai formando, que quando a gente tem que fazer essas idas e vindas, né, pagar um combustível. Nós já recepcionamos aqui o ano passado, na abertura do mês polonês, eu recepcionei a cônsul, o secretário consular, mais a presidente da Braspol Nacional. Eu sei que estava numa equipe. Como a solenidade nossa terminou, era 11 e pouco da manhã, quase meio-dia, e eles ainda iam para o Rio Grande do Sul, falei, vocês vão almoçar aí. Fomos no restaurante, almoçamos, o Braspol pagou. Então, são essas coisas importantes, eles ficam, até o consulado fica, mas não. Então, isso é bacana. E o jantar polonês, são as duas fontes de rendas nossas. Só que o jantar polonês, nós sempre fazemos parceria com uma entidade beneficente, e então esse resultado fica para ela. Em 2022, foi o primeiro evento após a pandemia, nós fizemos um jantar bem modesto, sobrou R$ 14.800, a gente deixou para a Capela São João Paulo II, porque eles também estavam iniciando. 2023, o jantar deu limpo 31.668, me parece. Ficou para o Hospital e Maternidade Dr. Paulo Forte. 2024, 30.500, ficou para a ASMAP, né, Gi? A qual o Gi fazia parte. E esse ano
a parceria com as MAP novamente, a gente espera que pelo menos uns 30 mil dê desse jantar. Para isso, contamos com todos vocês que comprem os ingressos, participem, inclusive para o baile também. Ainda tem mesas para o baile, é muito importante. E assim, com isso, a gente entende que a Braspol, por enquanto, nós não temos nenhum projeto, e vamos precisar, e os senhores ajudem isso para o futuro, vamos pensar. A Braspol merece ter uma sede própria, ou quem sabe, se der certo, de ficar a Casa da Memória. É bom, discutível, né? Eu já quero conversar melhor com a prefeita sobre isso. A gente ter lá pelo menos uma salinha por enquanto, junto, faz parte. Mas no futuro é preciso que a Braspol considere que é uma das entidades que precisa ser muito importante, porque é ela que fica velando por toda essa história. Porque o poder público tem que cuidar de tudo. Então, cada segmento é importante que tenha a sua representatividade. Então, eu convido todos vocês também para irem no baile. O baile é muito interessante, com a escolha da rainha, primeira e segunda princesa. E a abertura do nosso evento aí, agora sábado, que é muito importante também, mostrar nosso município da melhor forma possível. Eu lamento e protesto aqui, entre aspas, protesto não, protestar, geralmente o pessoal acha que é um termo assim, bem pejorativo, mas não. É apenas uma manifestação, porque a minha vida inteira, desde os meus 14 anos de idade aqui em São Mateus, foi dedicada a essa comunidade. Eu acho que aqui, nessa comunidade, as únicas entidades que eu não presidi ou participei, eu não sei, eu acho que foi só Câmara e Prefeitura, porque entidades da comunidade, todas, eu tive hospital, Rotary, CDL, Associação Comercial, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, é muito importante nós agora fazermos os maiores esforços, todos, para defender o mês polonês como um mês de referência. Nós temos esse potencial muito grande, é um gargalo turístico importante, cultural para o município, que a gente tem que aproveitar. O Lar São Mateus é uma entidade filantrópica, uma nova diretoria assumiu agora, eles também estavam, assim eu ouvi, o pessoal um pouco perdido, e eles estavam fazendo o festival da sopa, né? Ia acontecer dia 2 agora. Quando eles tomaram conhecimento do mês polonês e da programação, os eventos, então nós fomos procurados e a presidente me perguntou, Crisanto, será que isso atrapalha? Eu digo, jamais, não existe atrapalho, tudo soma. Agora, enfraquece os nossos objetivos, de vocês e os nossos. Nós somos pequenos ainda em São Mateus, temos que curtir São Mateus e temos que criar programações que realmente valorizem, que sejamos reconhecidos como pessoas organizadas. Resultado, elas reconheceram e cancelaram, eles não vão fazer, até para que a gente possa dar valores. Mas me surpreende uma entidade tão importante como a Associação Comercial, que sempre está junto, defendendo que nós temos que fazer do mês polonês, todo mundo lutar, fazer bonito, inventa de fazer o queijos e vinhos. Pergunta, atrapalha? Eu vou falar, não, mas enfraquece. Esse é o que eu quero dizer com isso, para reforçarmos que todos nós, nesse mês polonês, nós deveríamos nos voltarmos para isso, para que nós torne isso aqui realmente uma marca dos polacos de São Mateus, da terra dos polacos. No mais, eu quero agradecer muito. Temos mesa para o baile, está sendo vendido lá na minha loja, com a Linda Cia, ela que está cuidando disso, ainda temos mesas. E é R$200 para 4 pessoas, é um baile maravilhoso, grupo musical muito bom, estaria muito contente de vê-los lá. E a nossa abertura oficial do mês polonês e os demais, o jantar polonês, que será... A programação vocês têm, não vou repetir aqui, mas o jantar já é em seguida, né, o jantar dia 9, que essa renda é da ASMAP, que vai construir o futuro lar do idoso, que eu acho que vai ser uma das obras bem importantes. Eu sempre digo que talvez, depois de um bom hospital aí, o lar dos idosos vai ter uma necessidade muito grande para São Mateus do Sul. Eu agradeço, em nome de todos os nossos diretores, e Esteragem Cunha Bardzo, e Auditeras, do Końce Miesiące, i Święty Mateusz będzie kawałkiem Polski w nasze serce. Ou seja, de hoje até o final do mês, de agosto,
São Mateus do Sul será um pedaço da Polônia em nossos corações. Muito obrigado. Como disse no início, é sempre muito proveitosa a sua vinda aqui a essa casa, né? Eu gostaria de deixar aberto aí a palavra, se algum vereador quiser utilizar e fazer uso. Pode, faz favor, vereador. Então, eu queria dizer que é uma honra a senhora estar aqui hoje. E eu tive a satisfação de estar mais perto de vocês no ano passado, né, com as MAP ali. E a nossa gratidão por tudo que vocês fazem por São Mateus. E quero falar que os meus ingressos já estão comprados. Ah, que bom. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Obrigada. Prioridade, chefe, por favor. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, mais vereadores, população presente, nosso presidente, Ambraspal, Crisanto. Na verdade, você falou de um mês polonês, que tem que dedicar um mês todo mesmo, né? E nós sentir e motivar, né? E a população também, né? Dar valor, né, para esse mês polonês. Como eu tenho descendência polonês, minha mãe é Lipinska, então eu sou polonês também, né? Então, nós queremos dedicar. E veja também o empenho de vocês, né? Quando você falou, ano passado, o Kaminski, né? Falou que sentiu de você que você ia ser um grande presidente da Braspaul. E acertou, né? Veja, quando era criança, piá, né? E hoje está aí, representando, e nem é somatoense, né? Que veio, né? Então, é importante isso aí. Também eu dizer que é um grupo de vocês, tem um grupo, né, que eu vejo, né, uma diretoria, sim, que ninguém faz nada sozinho. Eu vejo que eles estão bem representando o nosso município, né? Como você falou, né? Não é... Então, bem representado. Por isso, eu quero dar valor, né, de vida para vocês, para toda a equipe, e que o povo abraça mesmo esse mês polonês, né? Para nós, que veja, que eles fazem bastante entidade, né? Ajuda muito também, né? Que eu vejo muito, é importantíssimo, né? Então, vejo que fomenta o município nesse mês polonês. Então, isso que nós damos parabéns, contamos com a presença do nosso vereador, né? Na Câmara, que foi preciso, para que vocês continuem essa cultura maravilhosa. Muito obrigado. Só observando aí o seguinte, quando eu falo que a gente não vai atrás de patrocínio para o baile, mas sempre tem alguém que se propõe, dá para eu mandar fazer umas coisinhas assim para pular a mesa e tal, a nossa empresa ajuda em alguma despesa. Coisas pequenas, mas tem. Agora, o jantar, sim. Esse é totalmente, né, Gi, você viu a luta do ano passado, esse, graças a Deus, a credibilidade das MAP também, da Braspaul, se ganha todos os ingredientes, por isso é possível uma renda beneficente. Boa noite a todos, principalmente ao Crisanto. Como todos sabem, uma das ferramentas que o vereador tem no trabalho são algumas homenagens e um reconhecimento que a gente tem, mostra para alguém da sociedade que é votado pelos senhores vereadores. Isso representa que a cidade está fazendo uma homenagem a essa pessoa. Na conversa do Crisanto, ele citou uma pessoa, seu Kaminski, e eu tive a felicidade de fazer uma homenagem ao seu Kaminski dentro do Legislativo, na qual quem me fez abrir os olhos fazer essa homenagem foi o Crisanto. E quanto ao verso, o Crisanto, eu fiz uma homenagem ao Crisanto aqui na Câmara Legislativa em outros mandatos, e quem me abriu os olhos foi o seu Kaminski. Essa é uma recíproca que a gente aprende no dia a dia, que a gente tem que escutar a sociedade e escutar as pessoas. E eu fiz uma homenagem aqui também ao Gerson de Souza, que eu brinco com todos, que é o gaúcho mais polaco que eu conheço, e você, Crisanto, eu posso chamar de você, porque me conhece desde moleque, se criamos junto. É
é o cearense mais polaco que eu conheço na minha vida. Um menino que veio de Trussu a Copiara, com vários irmãos, e virou cidadão samatoense através da Câmara Legislativa. Por que virou cidadão samatoense? Pela história que construiu dentro do município, pelo princípio da amizade. Trouxe uma coisa que nós não tínhamos tanto em São Mateus, o calor do nordestino. A maneira que o nordestino se trata com as pessoas e faz essa sociedade se tornar até diferente. Todo mundo fala que o curitibano é frio, que moram 10, 15 anos do lado do prédio e não conhece. Você morar do lado de um cearense, isso não acontece. Porque mesmo que você não permita, tenha uma maneira de tratar as pessoas diferente, o cearense consegue e conquista. Você é um cearense que conquistou essa cidade. É por isso que o senhor foi homenageado. E o trabalho feito não só pela cultura polonesa, que o senhor, Gerson, o seu Kaminski, e outras tantas pessoas, que muitas vezes deram show nos próprios samatoenses de raiz que nasceram aqui, e eu me incluo nesses samatoenses de raiz, que sei muito menos da cultura, me dediquei muito menos que os senhores, e logo, logo, nós vamos ter a inauguração, a reinauguração, a reformulação do museu, que tem muito a ver com essa cultura, que foi através dos senhores, eu, a Fernanda e a Mata, como vereador naquela época, só fomos uma ferramenta legislativa e institucional. Mas quem conseguiu, de fato e de direito, preservar aquele patrimônio foi a cultura que vocês, todo dia, de uma maneira ou outra, colocam água nessa flor. Então, eu me rendo ao trabalho que vocês fazem e agradeço sempre que vocês reviveram e trouxeram, e no dia a dia, mesmo com o sofrimento, vocês continuam lutando pelo mesmo ideal e mostrando para nós que é necessário a gente preservar o que a gente deveria ser natural. Nós tivemos de São Mateus ter aula de polonês dentro da escola. Nós deveríamos ter essa cultura diária, não só nesse mês. Mas, infelizmente, é difícil. Não estou culpando aqui nenhum legislador e nenhum prefeito. Eu sei que as prioridades, as necessidades e até os recursos são muito além do que é necessário, o que é preciso para coisas mais básicas. Mas eu coloco esse trabalho de vocês em evidência e agradeço cada dia de existir pessoas com o perfil que vocês têm. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu quero só acrescentar mais um parênteses, abrir um parênteses aqui. Também nós temos um programa polonês há 32 anos no ar, né? E do qual nós agradecemos muito às empresas. E eu sou apresentador desse programa há 13 anos e desde abril o José Carlos Janós, que era o titular desse programa, ele não anda bem de saúde, queria parar com o programa, eu falei que não, que a gente, ao longo desses anos todos, se apegou muito, sabe, os ouvintes são milhares, é uma audiência muito grande, as pessoas vão na loja, às vezes vem gente de outros lugares para conhecer, para saber e dizer, olha, não termine esse programa que é muito bom. Então, o programa continua sempre aos domingos, das 13 às 15 horas, hoje na Rádio Cultura Sul FM, é o Tradice Post, Chediste Late Vana Antene, 32 anos no ar. Graças a vocês, inclusive, uma mais recente patrocinadora do programa, o Celeiro Shopping, né, Paixão pelo Campo. Então, isso é importante. Então, veja, e o programa é uma referência muito importante também para a cidade de São Mateus do Sul. E vai estar sempre à disposição, com certeza, de todos vocês. Boa noite a todos, senhor presidente Crisanto, faz presente aqui com a gente hoje, trazendo, né, aí toda a programação
da 31ª Traditie Polski. E eu queria só, para quem não sabe, eu sou neto do Casimiro Kotrik e da Eva Karpinski, né? Moraram ali boa parte da vida deles na Colônia Iguaçu. E nós fomos criados ali, né, junto deles, do meu pai, que sempre, né, nas conversas, nas casas que a gente ia visitar ali na colônia, ou até nas outras comunidades aí da cidade, e conversavam, né, o famoso polaco, né, o polonês ali, e a gente vê o orgulho, né, que eles carregam ali no peito dessa cultura, né, dessa tradição. E São Mateus do Sul, sem dúvida, é a capital mesmo, né, não é só um título, ela é a capital mesmo, porque aonde a gente vai e começamos a conversar, até mesmo quando a gente está fazendo a nossa campanha, a gente se relaciona muito e traz a intimidade, né, através do sobrenome. Ah, mas de que família que você é? E tudo. E sempre acaba, né, no polonês ali. Então, eu como um defensor e uma pessoa que trabalha também com a cultura, né, com os eventos no município, parabenizo o senhor, toda a organização, né, e, sem dúvidas, no que depender da minha pessoa e, com certeza, da Câmara, vamos trabalhar junto com o senhor aí para fazer esse mês, agosto polonês, ser ainda mais forte. Muito obrigado. Inclusive, eu sei que tem os centros de evento, cultura, decorar. Vamos fazer, quem puder, inclusive, gostaria, acrescento mais uma vez aqui aos senhores vereadores, sintam-se como responsável pelo mês polonês. Tudo que acontecer de bom, diga, eu estou fazendo, nós estamos fazendo. Ajudar a convencer pessoas amigas, o comércio local, escritórios, ter sempre algo durante esse mês, já que identifica as pessoas, olhar o que é isso, mês polonês. Esse material que a gente tem de colar, tem assim, é um material barato, bom. Eu até sugeria que vocês pudessem fazer, presidente, em grandes quantidades, quando saírem nas festas no interior, aqui todo, olha, fica bacana aqui, a gente olha de lá, assim, parece que está todo mundo identificado. É bacana. Vamos vestir essa camisa. Boa noite, senhor presidente. Na sua pessoa, eu cumprimento aqui todos os colegas vereadores, a colega vereadora que está presente à sessão também. E na pessoa do Crisanto Cavalcante, eu cumprimento toda a população de São Mateus do Sul, quem está presente aqui nos assistindo, assistindo de casa, quem está aqui presente também na sessão da Câmara, e principalmente toda a comunidade polonesa, os descendentes de poloneses. Crisanto, eu fico muito feliz com a sua presença aqui na Câmara Municipal de Vereadores, por reafirmar a rica história da colonização polonesa de São Mateus do Sul. Eu não carrego nenhum sobrenome polonês, Crisanto, mas graças a Deus, Deus quis assim, me apaixonei por uma polaca, e quando Deus abençoar, meus filhos carregarão com muito orgulho o sobrenome polonês da família do meu sogro, que são os Wisniewski ou Wiśniewski, conforme se pronuncia. Sabe, Crisanto, escutando você falando, às vezes a gente esquece, porque realmente a gente fala assim, São Mateus do Sul é a capital polonesa. Mas em que sentido? Não é apenas na cultura, que nem você falou, na cultura da gastronomia, porque o piroga é um prato típico da nossa região, ou por causa, por exemplo, da arquitetura, que já foi muito presente, hoje não é mais tão presente na nossa cidade, mas principalmente, para mim, isso tem um valor muito especial, que é a religiosidade do povo polonês. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu fiz a minha primeira comunhão na Colônia Iguaçu, que tem uma colonização e uma cultura polonesa muito intensa. A minha catequista foi a Ana, que é catequista lá até hoje. Fiquei muito amigo do Fernando, que é o filho dela, de duas famílias muito tradicionais da cultura polonesa aqui na nossa comunidade. Então, eu aprendi desde cedo esses valores, principalmente dessa religiosidade católica do povo polonês. Se lá atrás as famílias polonesas imigraram para o Brasil buscando uma vida melhor, hoje somos nós que deveríamos olhar para a cultura polonesa como um farol. Eu digo isso porque eu acompanho muito a política nacional, acompanho muito a política internacional também. Eu sou um grande admirador da Polônia nesse sentido, porque você
pega a cultura polonesa, eles realmente têm uma cultura religiosa muito grande e é isso que faz permanecer valores morais essenciais para a comunidade. São esses valores morais que a gente carrega que mantém uma comunidade coesa, que mantém uma comunidade segura. Então, eu acho que hoje a cultura polonesa ela deveria ser um exemplo não apenas para os nossos mateuenses, para a gente olhar, principalmente esse aspecto que você falou, porque quando você olha para o calendário, grande parte das festas vem também da cultura católica, né? O cristianismo, mais o cristianismo católico. Nossas festas de comunidade são em prol dessa cultura. E é muito importante que a gente dê esse passo atrás e retorne essas raízes que a gente sempre carregou, porque isso é muito importante culturalmente para o nosso povo. Então, a festa do mês polonês ela é muito boa para mostrar, por exemplo, quando a gente vê o Karolinka se apresentando, para mostrar, olha, São Mateus do Sul tem uma identidade cultural. Nós tivemos outros tipos de imigrações? Tivemos. Mas maciçamente são os poloneses que cultivaram essa terra, que trouxeram essa comunidade até onde a gente chegou. E é muito bom ver a Braspol fazendo isso, porque o poder público ele realmente não tem tantos tentáculos assim para conseguir atingir tudo, né? Então, a gente precisa das instituições para que levem essa cultura à frente. O poder público, claro, tem o dever e tem a obrigação de fomentar. O vereador Pichetti falou aqui, por exemplo, da língua. A gente lembra que São Mateus tem uma lei municipal que instituiu a língua polonesa como co-oficial também do município de São Mateus do Sul. É uma pena que a gente não vê realmente políticas públicas que incentivem a formação, porque o medo Crisanto, se você pegar o pessoal da minha idade, são poucos que ainda falam o polonês. Eu falo daquelas pessoas que foram criadas mesmo dentro de famílias católicas. Então, nesse sentido, o poder público, o vereador Pichetti, tem que ser realmente muito atuante, né? A gente tem que preservar isso para que daqui 30, daqui 40 anos, essa cultura não se perca. E é muito bom ver a Braspol, por isso que eu parabenizo na sua pessoa. Eu admiro as pessoas que dedicam grande parte do tempo que têm, em vez de estarem no seu negócio próprio, como tem muitas obrigações para cuidar, se dedicando a uma causa tão nobre que é, por exemplo, a cultura polonesa. Então, eu fico muito feliz com a sua visita aqui à Câmara Municipal de Vereadores. Eu tenho certeza que o que depender do Poder Legislativo atual, dessa formação que a gente está vendo aqui, principalmente do nível de debate que a gente tem tido na Câmara desde o início do ano, tudo que a comunidade da Braspol precisar para enaltecer e proteger o patrimônio histórico e cultural que é da colonização polonesa, da língua polonesa, do povo polonês, eu tenho certeza que a Câmara vai estar sempre aberta para defender vocês. Obrigado. Que bom, muito obrigado, vereador. Importante a sua presença, senhor Crisanto, aqui no dia de hoje, né, reforçando esse convite, né, e também trazendo, por que não, uma pauta aí para a gente, talvez reforçar aí, né, nos debates. Muito importante a sua vinda no dia de hoje. Em conjunto com todos os vereadores, né, na unanimidade, hoje não está aqui a vereadora Jussara, a vereadora Alana e a vereadora Marta, todas as redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul vai trabalhar esse mês aí, vamos dizer assim, dando prioridade aí esse mês polonês, como também as inserções que a gente tem nas rádios, também vai fazer aí sempre menção a esse evento. Bacana, tá certo? Isso aí fica muito bom. Então, isso aí é em nome de todos os vereadores aqui dessa casa. Tem alguns recursos que está vindo aqui, eu não vou falar em nome dos vereadores, mas eu acredito que terá novidades também bem positivas aí na sequência, né? Eu deixar que cada vereador faça o seu anúncio aí no momento oportuno para a cultura polonesa em nosso município. Mais uma vez agradecemos, o microfone está aberto aí para as considerações finais aí do senhor. Não só agradecer mesmo, acho que foi uma oportunidade muito boa. E como eu disse, agora vamos nos encontrarmos todos os dias do mês de agosto. Sempre que eu vier aqui, quero todo mundo, né? A Câmara mostrar onde vocês forem, visitar nas festas. Eu mandei fazer, ele cobra por metro, 1 metro, 2 metros, pedi, sai R$60, o cara cobrou lá para fazer por metro. 2 metros deu 500 e poucos. Então, um material barato e tem é interessante, já imaginou, cada um de vocês,
cada visita, pôr lá no seu computador, enfim, as pessoas chegarem em São Mateus e ver que nós estamos vivendo alguma coisa diferente, que é o mês polonês. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado e Deus ilumine muito vocês. Sucesso sempre para todos vocês. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do zobaczenia z Bogiem. Ele entendeu. Oi? É. Dando sequência, então, à nossa sessão ordinária, passaremos, então, aos requerimentos. Requerimento 87, 2025. Requerimento 87 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferragem, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha, para que forneça informações sobre o andamento do processo de municipalização da área onde está localizado o cemitério municipal de São Miguel da Roseira, nesse município. Requerimento 87 de 2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos, então, às indicações. Indicação 271, 2025. Indicação 271 de 2025, de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ao ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando o patrulhamento e empedramento da Avenida Palmeirinha, localizada no bairro Vila Palmeirinha. Indicação 271 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos à indicação 273 de 2025. Indicação 273 de 2025, de autoria Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferragem, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine ao departamento competente a fazer a reabertura da estrada local, onde já havia uma estrada e está desativada, e fazer melhorias como patrulhamento, alargamento e empedramento na coluna Cachoeira, sentido a comunidade do Rio das Pedras B, nesse sentido. Indicação 273 em discussão, em votação. Concluída a votação.
Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos à indicação 274/2025. Indicação 274/2025, de autoria Irene Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determina o departamento competente a fazer reformas em um mata-burro na estrada próxima à propriedade do Valdomiro Vinharque, na localidade do Imboque, nesse município. Indicação 274/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 275/2025. Indicação 275 de 2025, de autoria Omar Pichetti, requer ao Poder Executivo a realização do estudo técnico preliminar para substituição de lâmpada a vapor de mercúrio para lâmpada LED no Estádio Municipal Dr. Edson Carlos Xeram. Indicação 275/2025 está em discussão. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Omar Pichetti. Com a palavra, vereador. Primeiro, antes de discutir a indicação, eu solicito, se os vereadores quiserem assinar as duas indicações, essa e a 276, seria de bom proveito todos assinar. Eu vou discutir a 275 junto com a 276, que elas têm o mesmo objetivo. Todo mundo sabe, nós vimos na rede social do nosso município, que um time que representa o nosso município vai jogar a terceira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Por regramento e praxe da Federação Paranaense de Futebol, na qual representa e coordena esse jogo, e na outro requerimento tem foto, não sei se é possível colocar já a foto, é impossível fazer a transmissão do jogo pela questão de ter um poste de iluminação que atrapalha, fica bem de frente com aonde se coloca todo o equipamento para fazer essa transmissão. Então, a federação não permite, e já aconteceu isso em outras cidades, e não permite. Se você não tiver essa transmissão, o time que representa São Mateus não pode jogar em São Mateus, ele tem de indicar outro campo. Então, o time que representa a cidade vai ter que indicar outro estádio para poder. Tem uma questão econômica, porque também, se não tiver público, não tem renda para o time de futebol, já que o município, e a gente viu nas redes sociais, comunicação da prefeitura, institucional, que teve um engajamento da população, acho que não é nada mais justo e necessário que o município retire esse poste e faça uma iluminação. Eu sei que é difícil, a retirada não é tão difícil, desde que os jogos sejam de dia, e nós temos que fazer a iluminação, que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais demorado. O valor, pelo que a Secretaria de Obras me informou, não é tão absurdo assim também, e ficaria no patrimônio do nosso município, que o estádio é municipal. E nós bancamos outros jogos também é usado para outros eventos. Então, eu acho que nós temos que sensibilizar o executivo. Essa retirada desse poste é muito fácil para nós poder fazer esse time demandar em São Mateus. Então, solicito aos senhores vereadores que possam assinar junto as duas indicações, e eu acho que nós temos de fazer o esforço legislativo junto ao executivo para nós resolver esse problema, tá? E tenho certeza que será para quem gosta do esporte, gosto do futebol, acho que seria bom. Me lembro, quando era jovem, e aqui posso falar entre Macuco e Clóvis e Stefano, o resto são tudo criança perto de nós, quantos jogos tinha União Vila Proma e Atlético, que enchia o estádio, enchia a população. Lógico que não tinha TV do jeito que tem hoje, não tem internet como tinha hoje, mas o nosso domingo era futebol, e tivemos bons jogadores aqui em São Mateus. Talvez esse time consiga resgatar o grande e tradicional futebol de campo no nosso município. Já temos uma escolinha de futebol aqui que já está trazendo, e nós temos muito samateuense jogando em grandes times, inclusive fora do país. E eu acho que é um belo incentivo, porque quem está no esporte não está em outros lugares que não deveria estar. Obrigado. Obrigado, vereador. Indicação
275/2025 está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Na justificativa de voto, o vereador inscrito, o vereador Wagner. Vereador, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pichetti, é muito oportuna a sua indicação, porque realmente isso já é um problema que quem frequenta o estádio municipal já acompanha há bastante tempo, que aquele poste realmente atrapalha bastante. E nada mais justo do que os Samas joguem em Samas, né? Não faria sentido se o time da cidade tivesse que jogar em outro local por causa dessas condições. Então, eu tenho certeza que há interesse público suficiente para que o Poder Executivo efetue essa modificação lá. Inclusive, vereador Pichetti, a gente teve recente aqui, foi o próprio Éder que trouxe para São Mateus, que hoje ele é uma das pessoas que está à frente desse projeto dos Samas, quando ele fez aquela parceria com o Batel de Guarapuava, que é um time muito tradicional também. E eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol amador e principalmente profissional, né? Então a gente tinha até o estádio para assistir os jogos. E eu lembro de ver, vereador Pichetti, o pessoal que vinha fazer as transmissões dos jogos da terceira divisão aqui pelo canal da Federação Paranaense, eram os mesmos narradores que narraram Atletiba, narravam Coritiba e Paraná, Atlético Paraná Clube, o Londrina, o Operário, o Maringá. Então, todos aqueles narradores que eram da RPC, eles são contratados e eles vinham aqui para São Mateus. E, além de tudo isso, a participação de um time da terceira divisão aqui, de futebol profissional do estado do Paraná, ele vai movimentar toda a cidade, porque movimenta a rede hoteleira, vai movimentar os restaurantes, né, e a gente tem que ter essa estrutura mínima para que eles possam disputar o campeonato lá. Eu só pedi a justificativa de voto também para lembrar, salvo engano, foi de autoria do vereador Cássio, aqui uma indicação com relação ao gramado, né, vereador Cássio, lá do estádio municipal. Por que eu falo isso? Um bem público ele tem que ter uma finalidade, né? Os bens públicos eles têm uma finalidade, eles não existem per si. Então, qual que é a finalidade de um estádio de futebol? É receber jogos de futebol. E essa questão do gramado é muito importante porque a gente sabe que as condições geográficas do estádio municipal Edson Carlos Scheran, elas, para a nossa região, elas não são ideais. Então, a gente só pode praticar lá futebol em algumas vezes no ano, em dias muito alternados. Então, isso não é culpa do Jackson, muito pelo contrário. O secretário de Esportes ele faz um belo trabalho, apesar do orçamento bastante limitado que ele tem na pasta dele. Então, eu acho que deveria ter um esforço mais amplo para a gente analisar toda a questão do estádio municipal, desde a iluminação de LED, para que permita ter jogos à noite, o que é muito importante, mas também para que a gente tenha um gramado adequado. Porque, por exemplo, se for tentar jogar agora nesse período de inverno, lá não consegue. O solo é muito úmido por causa da proximidade com o Rio Iguaçu. Então, acho que essa questão do gramado sintético, em condições que permita ter os jogos do Campeonato Municipal, os jogos do profissional em maior quantidade também, porque não vai danificar o gramado, é uma questão muito importante para que a gente dê sentido à existência lá do estádio municipal. Porque não adianta nada a gente ter um estádio onde a gente não pode realizar os jogos, né? Não só dessas equipes que estão levando o nome de São Mateus, mas também do nosso próprio futebol amador. Por exemplo, a gente está tendo o Campeonato Amador, vai ter agora um enfrentamento entre o vereador Wagner e o vereador Macuco, lá no Paiol Grande, o Seletro Terra Vermelha contra o Costebel, Terra Vermelha versus Paiol Grande, né, Macuco? A gente vai fazer o jogo lá no campo do Costebel, mas também seria bom que o estádio municipal apresentasse as condições para que todas as equipes jogassem lá. Só que isso demanda investimento e demanda recursos públicos, e acho que nós temos condições de fazer isso, e principalmente é interesse público para que se faça isso. Então, só aproveitei, o vereador Pichetti está discutindo essa questão da iluminação, mas além da iluminação, a gente precisa ter um gramado adequado para que os jogadores possam disputar as partidas lá. Senhor, eu sei que não tem a parte, mas eu posso usar um segundo do... Fique à vontade. O senhor falou em Costebel e falou em Paiol Grande, eu me recordei que quando eu era moleque, uma vez eu apanhei no estádio, no campo do Costebel. Tinha uns 16 anos de idade no futebol. Toda briga, nós somos tudo a paz, né? Sábado vai dar tudo tranquilo. E o Macuco jogava no outro time. Obrigado, senhor presidente. Eu terminei minha exposição. Vereador Cássio, com a palavra. Só para complementar aí a fala, se vocês precisarem de um juiz ali, já que vai estar um lado ou outro, eu vou de juiz ali, para não ver o que vai dar esse jogo de vocês aí. E a indicação do Pichetti ali, eu quero assinar junto, sim, porque o esporte, principalmente, né, o futebol ali no nosso estádio,
é uma das nossas bandeiras, até quando eu coloquei a indicação ali para a gente trabalhar em cima da grama sintética. Tem gente que me chamou de louco, isso faz parte, e eu acho que o valor é alto, mas não é impossível. Vamos correr atrás para tentar viabilizar. O Jacques até comentou para mim que nós vamos ter que pensar, né, em elevar ali porque com o nível que está hoje não daria certo. E essa remoção ali que você comentou também, tinha visto, é necessário, boa a tua indicação. E trabalhar em cima do esporte aí, vamos trabalhar junto com o pessoal do Samas Clube, essa, né, instituição que escolheu o São Mateus para atuar através do Éder, de toda a equipe que faz parte ali. É um atrativo, é mais uma opção, né, não só de esporte, mas de lazer, para a gente estar acompanhando, assistindo, ter o que fazer nos finais de semana, né? Eu acho que é válido e vamos correr atrás, vamos trabalhar para que isso aconteça. Obrigado, vereador. Vereador Irineu Macuco, com a palavra. Na verdade, sim, um tema bem importante do campo municipal. Na verdade, a estrutura ficou excelente, né? Na verdade, ser show. Tipo assim, o principal, que é o gramado, a grama, está desejando muito, né? Na verdade, como você falou, do sintético, vamos pensar grande, na verdade, né? Vamos pensar que é uma solução, né? Na verdade, que a drenagem foi, acho que, mexida 2 vezes, se não me engano, ou 3 vezes, e não está funcionando, né? A grama não está boa mesmo, né? E então, naquele poste também, até dia eu comentei, sabe, com o Jacques, o pessoal da obra lá, precisa fazer licitação, eu acho que precisa emergencial, né? Que tem 30 dias ainda, né? Que o jogo vai ter, começa dia 30 de agosto, fora de casa, né? Então vai ter uns 40 dias ou mais até. Eu acho que nesse tempo, sei lá, que esteja um jeito nós conseguir retirar mesmo aquele poste lá. Na verdade, na época que foi instalado o poste lá, podia ser normal, né? Mas hoje está fazendo, não está sendo normal, está na frente da cabine de transmissão, né? E a CBF exige, tem norma, né? Então vamos menos tentar, né? Porque não tem como nós ter o time nosso aí e jogar fora da cidade, aí, daí não motiva ninguém, né? Quem que vai assistir fora o jogo? Ninguém vai. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Apenas fazer algumas considerações. Quando lançaram o técnico, trouxeram o técnico para apresentar aqui há 2 semanas atrás, né, foi comentado a respeito dessa situação, e eu lembro que falaram da licitação, né, que precisava de uma licitação para fazer a retirada do poste. Se nós for pensar, né, espero que dê tempo, né, se realmente acontecer, para que realmente possa executar. Então, somente para trazer aí esse esclarecimento, né, e o campo é 90 centímetros abaixo da rua que está ali na frente do Atlético, que é a rua ali do lado não na rodovia, né? Então, a dificuldade que você tem, né? Sem falar que foi inaugurado o campo antes da arquibancada, ficou quantos anos lá parado. Então, a dificuldade desse campo de realmente manter a grama num estado adequado, né, de alto nível, realmente é difícil devido também ao processo que se passou aí, né, desse tempo que ficou estagnado lá o estádio Carlos Cheram. Passamos, então, à indicação 276/2025. Indicação 276 de 2025, de autoria de Elmar Pichetti. Requer da Prefeitura Municipal retirada do posto de iluminação no Estádio Municipal Dr. Edson Carlos Cheram, a fim de possibilitar as transmissões ao vivo pela Federação Paranaense de Futebol dos jogos da equipe Samas Futebol Clube. Indicação 276/2025, em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores, passamos então ao grande expediente. Temos o uso da tribuna livre, temos a vereadora Gido Celeiro para fazer uso da palavra. Com a palavra, secretária.
atualizou aqui o sistema, nós temos ainda uma moção, peço desculpas, vereadora, a moção 18/2025. Faremos, então, a leitura e, na sequência, fazemos a votação. Vereadora Agi, com a palavra. Moção de aplausos 18/2025, de autoria de Cássio Kottke, Gido Celedo, Jussada Ferraz, professora Marta, Wagner Wolff, Omar Pichetti, Walter Pchivitoski, Alana Feijão e Irineu Macuco. Moção de aplausos em homenagem e reconhecimento público aos soldados da Polícia Militar do Paraná, soldado Tresman e soldado Travinsky, por seus atos de coragem, heroísmo e profissionalismo demonstrado em uma ocorrência na rodovia BR-476, no município de São Mateus do Sul. Moção 18/2025, em discussão e votação única. Vereadora e secretária Agi, por gentileza, coletar os votos dos vereadores. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Kottke. Favorável. Gido Celedo. Favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores, a moção de aplausos 18/2025. Agora sim, iniciamos o grande expediente. Vereadora Agi, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, comunidade presente e que nos acompanham. Hoje trago a esta tribuna um sentimento de mistura de orgulho e gratidão e reconhecimento. Um momento para celebrarmos a força da nossa cultura e grandeza do nosso povo. Os últimos dias tivemos o 21º Encontro Nacional de Campeões, 16º FENARTE e 11º Jogos Tradicionalistas, realizados na cidade de Cristalina, no estado de Goiás. O Paraná teve uma participação memorável. Foi um encontro nacional que reuniu delegações de todo o Brasil em torno da cultura gaúcha e das comemorações tradicionalistas, do fortalecimento de um legado que atravessa gerações. E é com grande alegria que destaco que São Mateus do Sul também esteve presente nesse importante evento, sendo representada com muita dignidade e amor pelas tradições por 3 figuras essenciais. Adriano Rodrigues, patrão, liderando com responsabilidade e compromisso. Valêncio Lopes, vaquiano, representando nossa habilidade e bravura nas lidas campeiras. Etoniel Carneiro, narrador, cuja voz ecoou forte e firme, transmitindo emoção e respeito em cada competição. A presença desses 3 homens no evento nacional não foi apenas simbólica. Ela foi representativa de uma cidade que respeita, cultiva e valoriza suas raízes campeiras. Junto a eles, o Paraná brilhou com diversos títulos conquistados com nossos irmãos da 6ª região tradicionalista, que abrange São João do Triunfo, Rebouças, Irati, Prudentópolis, Paula Freitas, São Mateus do Sul e tantos outros municípios que vivem tradicionalismo com o coração. Quero destacar alguns nomes e modalidades que representaram as demais. A Vaquinha Parada trouxemos títulos de campeões em equipe e os melhores laçadores de cada modalidade no individual, bonequinha e piazinho. Senhor João Hermes Andrade foi campeão nas 2 modalidades de prova de rédea, tanto cronômetro como desafio. Heitor Ribas, 1º lugar no laço seleção piá. E o jovem Gelson Bissolati, 1º lugar prova de rédea na nossa querida eleição da nossa querida vizinha cidade São João do Triunfo. Luciana de Lima, 1º lugar na categoria vaquiana, ali de Irati. Thaís Fausto, menina de 11 anos, que trouxe o 1º lugar de prenda mirim. E, para finalizar, veio para o nosso Paraná o braço de ouro para o menino Breno Almeida, de 10 anos, de Paula Freita. Foram muitos outros títulos também nos Jogos Tradicionalistas. O Paraná ficou em 2º lugar no geral da modalidade, perdendo apenas por 10 pontos para Santa Catarina. Esses campeões
e representantes mantêm viva uma cultura que pulsa em nossos galpões, CTGs e nas nossas rodas de chimarrão. Eles nos inspiram a seguir cultivando o que temos de mais verdadeiro nas nossas raízes. E apresento também esse espaço para fazer um reconhecimento especial aos nossos agricultores, que celebraram no dia 28 de julho. Esses são os que labutam diariamente pela sobrevivência e que fazem florescer os frutos do nosso trabalho, os que sustentam nossas mesas e nossas cidades. Que nunca nos falte gratidão, apoio e reconhecimento a esses verdadeiros heróis da nossa terra. Parabéns aos nossos campeões da tradição, aos representantes de São Mateus do Sul no regional, a todos os agricultores, orgulho de nossa gente. E aqui vai os nossos parabéns também à prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha pelos passagens do seu aniversário no dia de ontem. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos, então, às explicações pessoais. Vereadora inscrita, vereadora Gi. Meninos, quero comentar com vocês que lá em casa também, acho que teremos um grande jogador, que será o Adriano Rodrigues Filho, que também é fanático pelo futebol. Então, vocês podem ter certeza que mais um tempo vai ter um companheiro aí nos gramados, né? Explicações pessoais, eu quero contar que essa semana teve de segunda a sexta-feira, nós tivemos no Seju o curso de empoderamento feminino. E foi um sucesso. Com todas as mulheres que conversei, elas ficaram muito felizes, né? Também tivemos a passeata contra o feminicídio, lembrando que a cada 2 minutos... uma mulher é assassinada, né? Então, a nossa passeata aí contra o feminicídio. Queremos agradecer a toda a organização, né? A Prefeitura Municipal, a Jéssica Aline, a diretora do Departamento da Mulher, a Alessandra, secretária de Assistente Social, e principalmente a todas as mulheres que aceitaram o convite e esse evento ser um sucesso. E especialmente a deputada Leandre, a qual faz parte da defesa das mulheres. Passo também para agradecer aos meninos das obras, que não se medem esforços para fazer o que a gente vai fazendo as solicitações, as meninas da saúde, da farmácia, e especialmente ao João Paulo Gugelmin, que está fazendo um excelente trabalho. E, como mencionei ali, essa semana eu acompanhei o pessoal, a Cristalina, em Goiás, nesse evento nacional, um evento muito importante, um evento também que mexe com a economia, não só lá no local Cristalina, mas eu já falo, né, um evento nacional. E ver todas aquelas pessoas envolvidas, tradicionalista, é uma emoção muito grande. Aproveitei que era apenas 130 quilômetros de Brasília, né, gente, não resisti, dei um pulinho também lá. Marcamos um horário, uma agenda lá no gabinete do Toninho Vanes e tivemos uma conversa com os assessores, né? Foi um dia muito produtivo. Né? A gente chega lá, você quer conhecer, eu confesso que foi a minha primeira vez lá, o dia passa muito rápido. Falamos bastante sobre São Mateus, né? E com certeza mais tarde aí virá mais recursos. Então, aí foi a minha semana. E quem não foi, vão lá conhecer, que vai ser muito importante para São Mateus. Recursos nunca são demais. Muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Irineu, com a palavra. Primeiro, dar os parabéns, né? O pessoal que foi representar nós em Goiás, né? No rodeio lá. Um rodeio nacional, imagino a potência que é, organizada, né? Vocês foram representar lá. E a região foi bem né? Várias modalidades, então é importante. Até, na verdade, assim, esse dia eu vi muito comentário até do Tony Carneiro, né? Que ele estava lá narrando o rodeio. Que ele, na verdade, ele está de férias, né? Então, isso que estava lá. O pessoal é muito maldoso também, não sabe, e começam só a criticar. Mas bom, hoje um narrador chegar
a narrar um rodeio nacional, que tem que ser bom, né? E estava lá o Tony Carneiro, então meus parabéns para ele também, né? E para todos vocês. Também do agricultor que falou ontem, o dia, né? Chamam calejado agricultor, né? Eu sou pequeno agricultor também. Então eu vejo que o agricultor talvez sei lá, pela classe política do cima lá é pouco valorizado. Então vamos sempre a gente valorizar o agricultor, né? Apoiar e conseguir trazer, né, ajuda. Na verdade, agora estão distribuindo agora uma pequena coisa, nós conseguimos no passado, está aí o vereador Parafuso, um valor lá, que 200 mil, para a agricultura, que é o calcário agrícola, né? Que hoje o pessoal pequeno, o grande, precisa de corrigir o solo. E foi fornecido uma quantia boa, sabe, que vai atender uns 100 produtores. Um pouquinho para cada um, 10, 15 toneladas, mas é bastante. Que hoje a tonelada custa hoje para nós aqui R$60 a tonelada, né? Então é bem alto. Você vai conseguir 20, 100, 200 toneladas, vai ser um custo alto. Então agradecer e força, né, ao agricultor, para levar esse Brasil para frente. Também outra coisa da equipe, né? A equipe do Mauri, estava hoje andando no Rio das Pedras lá. Como tem a equipe, não é o Mauri, é a equipe inteira. É o Wilson, o Malma, né? O Antônio, o Giovanni Massaneiro, conhecido como o velho da carregadeira, mais conhecido como o velho da carregadeira, o Paulistinha. Um serviço muito bom lá. Até eu andei um dia desse lá, até fiz uma indicação pedindo para largar lá uma curva lá que tem o transporte escolar. Está meio perigoso. Abriram, andei hoje conferindo a volta hoje lá. Então, parabéns à equipe. Porque assim, a gente está acontecendo, quem tem que elogiar. Se não está, tem que falar a verdade mesmo. Mas a equipe da Maria é uma equipe que trabalha sempre, de manga arregaçada. Também a equipe do Luciano, que andei também nesse dia no Imboque lá. Na região do Imboque, patrolou a estrada, fez um bueiro lá, para o pessoal lá na frente da igreja lá, um trabalho muito bom também. Também desejo uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. O vereador citou que talvez a pessoa que fez essa publicação aí, essa fake news referente aí ao servidor Tony, né, que estava de férias lá, talvez não saiba, né? Espero que realmente não tinha conhecimento, né? Porque talvez tenha o conhecimento e faz realmente por maldade, né? Infelizmente. Então, parabéns ao Valêncio Lopes, ao Adriano Rodrigues, né, esposo da vereadora Gi, e ao Tony Carneiro aí pela representatividade no esporte aí do Laço Comprido em Goiás. No anúncio da próxima ordem do dia, a 26ª sessão ordinária, que realizaremos aqui no dia 5 de agosto de 2025, né? Teremos o projeto de lei do Executivo 24/2025 em sua primeira discussão e votação. Também vem do Executivo o projeto de lei 25/2025 em sua primeira discussão e votação, tramitação em regime de extrema urgência. Teremos o projeto de lei aqui dessa Casa do Legislativo 31/2025 em sua primeira discussão e votação. Requerimentos, indicações e a moção de aplausos número 17/2025. Conforme foi falado do Dia do Agricultor, né? Esperamos que cada vez mais tenham, né, o respeito a esse povo tão batalhador, né, que vem de anos, conforme até o senhor Crisanto falou, né? Isso já vem lá desbravando aí o nosso município, né? Não é de hoje e infelizmente aí, né? Acredito que aqui a gente dá o devido valor, né? Busca, tanto é que as indicações e os requerimentos, a maioria vem de encontro aí ao homem do campo. Aqui, o que se passa nessa casa, né? Infelizmente, algumas esferas de governo não têm essa mesma atenção, né? Também tivemos aí no dia de ontem o aniversário do nosso colega e amigo vereador Omar Pichetti, né, 30 e poucos anos, muita saúde, felicidade aí, vereador, tá certo? E segundo aí, né, segundo os comentários, ainda dá tempo de fazer a festa, tá certo? Também tivemos o aniversário da prefeita Fernanda, né, muita saúde e felicidade aí na condução do nosso município também. Não havendo, quero aproveitar e fazer a convocação também de maneira extraordinária
para que na próxima terça-feira a gente possa deliberar em regime de extrema urgência, né, os 2 projetos de lei que vieram do Executivo, o número 24 e 25, em sua segunda discussão e votação. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão.